Salve, irmãos. Essa é a nossa aula 5, Carta aos Filipenses. Essa também é mais uma carta de prisão de São Paulo. Escreveu algumas cartas durante o período que estava preso. Ele aproveitava todas as oportunidades para ele. Ele não via dificuldade para levar o Evangelho, para dar o apoio, para fortalecer as comunidades que havia fundado, que dependiam da sua orientação. Nessa época ele devia estar na prisão de Roma, provavelmente. Mas alguns acreditam nisso através de estudo, que ele também poderia estar na prisão de Éfeso ou de Cesareia. Mas a maioria acredita que foi na prisão de Roma, até pelas coisas que ele cita na carta, por detalhes da carta, que a gente não tem tempo para poder se estender tanto. Então, ele teve nessa cidade, em Éfeso, em Filipos, durante a sua segunda e terceira viagem, mas teve uma terceira vez também. Foi durante a Páscoa do ano 56 depois de Cristo. Então ele teve 3 vezes em Filipos. É uma cidade que fica localizada na Macedônia. A Macedônia era um local muito evoluído, muito próspero. E, inclusive, essa cidade, ela tinha um status superior de colônia romana, então ela tinha o mesmo privilégio que as cidades romanas. Ela seguia as mesmas leis e os mesmos privilégios. Então, era uma cidade que tinha um modo de vida muito superior, uma qualidade de vida superior. E foi a comunidade com que Paulo se afeiçoou muito mais. De todas. Por isso que essa sua carta é extremamente pessoal. Ele fala muito dessa reciprocidade que teve com os fiéis de Filipos, né, os filipenses. Então é uma carta assim que a gente sente o amor, né, o carinho e a satisfação dele ter levado o Evangelho para esse povo. Além de ser, foi o início da pregação na Europa. Foi na Macedônia. Então, essa carta ela tem um sentimento muito forte. E a primeira fiel dele, né, nessa região foi uma mulher chamada Lídia, que ele conhece num sábado, batiza ela, a família toda, e enfim, a casa dela se torna uma igreja doméstica. Ela era até de outra cidade, Tiatira, que também tem uma igreja que aparece lá no livro do Apocalipse. Então, é uma carta onde tem uma relação muito forte de amor, de troca, de reciprocidade, que muitas vezes a gente não vê nas comunidades cristãs de hoje. Então, foi um privilégio. E essa cidade também tinha... Essa cidade era toda especial. Ela tinha uma estrada principal que passava, que ligava Roma a Ásia Menor. Passava por ela. Era, na época, uma via super famosa, né? Era Via Egnazia. Então, essa via era se fosse uma ponte aérea assim
Londres, Nova York, uma coisa assim, ó, o que tinha de. Era o supra-sumo ali. Passava tudo do melhor ali nessa via, que ia para a sede do Império e as mercadorias do Oriente, os comerciantes, da Ásia, onde eram feitas trocas, né, entre Europa e Ásia, a sede do Império e o mundo helênico. Então, essa cidade era só privilégio. A carta ele inicia com sempre endereço, saudações da parte de São Paulo e Timóteo. E a todos os santos episcopos e diáconos na cidade. Ação de graças e oração pelos filipenses. Demonstra todo esse carinho devido à devoção desse povo. O seu comprometimento. O povo também era comprometido com a sua fé. Era tudo de bom. Então, no capítulo 2, ele começa com um hino muito maravilhoso, que ele fala de Cristo, do que teologia chama quenose, que é o esvaziamento de Cristo. Cristo estava no céu, vivia com Deus. Então ele desce na humanidade. Então, é como se ele se esvaziasse daquela condição divina dele para se tornar um humano que vem sofrer, ser humilhado, maltratado, xingado, preso, torturado, executado, morre e depois ressuscita. Então, esse esvaziamento de Cristo, o que ele mostra, que depois mais à frente ele vai comentar até sobre a vida dele, porque ele era um cidadão da elite judaica, não fariseu, título de irrepreensível. Ele ele era o top do mundo judaico, estou com o maior mestre de Israel, enfim. Mas quando ele tinha uma situação financeira muito boa, era fabricante de tendas aquilo era usado muito, não só para as pessoas, como, por exemplo, o exército romano, espalhado pelo mundo. Nas campanhas, montar aquelas tendas. Então, fabricar tenda naquela época era um grande negócio. Ele abandona tudo, ele perde tudo. Ele se esvazia de tudo que ele tinha para se tornar cristão. Pelo amor a Cristo, pela fé dele. Ele trocou a lei de Israel pela fé em Cristo. Então, ele dá esse exemplo para o povo, que eles se mantenham naquela linha deles, se tornam sempre cristãos irrepreensíveis, no caminho da luz. A sociedade ali, quem não era cristão, era uma grande cidade, que nem está numa Nova York. Fosse aqui no Brasil, podemos dar uma referência, de que São Paulo, Rio de Janeiro. Então era um grande centro ali, nervoso. As pessoas deviam ter muito atrativo naquela. Então eram poucas pessoas que tinham interesse por religiosidade. E a comunidade, no entanto, era maravilhosa. Abriu mão de tudo, também cada um da sua maneira se esvaziou do que tinha para se tornar cristão. Então era uma sociedade assim maravilhosa. E o Epafrodito, que na época foi levar uma grande doação, porque São Paulo estava preso. Ele estava fazendo uma campanha de coleta para Jerusalém, que estava passando necessidade, uma miséria danada lá, fome. Isso daí já devia estar muito próximo do fim da cidade.
E ele leva para lá. Mas o Epafrodito leva essa doação para Filipos, para ele, de Filipos para ele levar também. Não só para ajudar ele, da prisão, ele está podendo trabalhar, e para levar depois para o povo da igreja de Jerusalém. E Epafrodito, quando chega lá, fica muito doente. Aquela viagem era muito complicada. Então, quando ele chega lá em Roma, ele fica doente. Ele não volta para Filipos, né? Tem que se recuperar. Mas a ideia de quem ia para Filipos ia ser o Timóteo. Mas ele fala, ó, enquanto o Timóteo não chega, vai o Epafrodito com essa carta, tá indo aí para apoiar vocês. Ele pensava muito nessa comunidade, se preocupava muito com eles. No capítulo 3, ele traz uma série de advertências dogmáticas, né, que é importante, mano. E ele chamava a atenção que sempre tem aquela infiltração dos judaizantes, tocando no velho assunto da circuncisão. Ele dizia que a circuncisão tem que ser no coração, uma circuncisão mais de sentimento, não na carne. Porque na carne é uma coisa que qualquer um fazia, estando fé ou não vai mudar nada. Então, isso é que ele fala, que é a pessoa ser circuncidado no coração. Seu sentimento, seu amor, na sua fé. Não sinal externo. Não na carne. Então, ele coloca muito essas coisas para esse povo. É um povo maravilhoso, mas sempre vai ter alguém tentando atrapalhar, prejudicar a pregação. As comunidades se infiltram para tirar o equilíbrio, a harmonia. Isso é um cuidado que todo líder tem que ter, tem que ficar muito atento. E São Paulo era um líder extremamente atento, muito perspicaz, sempre, como falamos hoje em dia, assim, ligado, tem que estar ligado. Como se diz, assim, termo popular, né? Um olho no peixe, outro no gato. Então a gente não pode vacilar com as comunidades, porque por melhor que ela seja, pode haver alguém que se infiltra para tirar aquele equilíbrio, a harmonia, quebrar toda a harmonia. Isso a gente tem que estar muito atento. E no capítulo 4 da carta, São Paulo chama atenção, ele pede que duas irmãs que estavam vivendo uma controvérsia chamada uma Evódia e outra Cíntia, ele pede pela harmonia, que o pessoal ajude a restabelecer a paz naquela comunidade maravilhosa. Ele até diz, porque essas irmãs, o nome delas estão lá no livro da vida. São irmãs maravilhosas, só que a gente no mundo está sujeito a esse tipo de coisa, né? Em qualquer comunidade está sujeito, mesmo numa comunidade brilhante. Então, por isso que o líder tem que estar sempre ali atento, firme, mas de olho aberto. E eles tinham aquela compreensão, aquele entendimento, São Paulo tinha, que estava muito próximo já a segunda vinda de Jesus, né? Eles têm uma escatologia presente no dia a dia, que às vezes até em algumas comunidades veio atrapalhar. E no final ele encerra essa carta sempre agradecendo muito essa comunidade, saudando eles e abençoando pela generosidade deles. Foi uma comunidade extremamente especial,
que é um exemplo de uma comunidade cristã, até para os dias de hoje. Amém.